Paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia, um ótimo domingo para você. Quero aqui externar a minha imensa alegria de poder ter você, nosso amigo, amado irmão, aqui juntos, mais um domingo pela manhã. Estamos vivendo um dia especial. Afinal, foi mais um dia que o Senhor nos deu de graça para vivermos, né? E já que Ele nos deu o dia para vivermos, viveremos para Ele, somente para Ele. Porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Quero convidar você então a orarmos uma oração de gratidão por mais esse tempo que Deus nos concede na sua santa e gloriosa presença. Para você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Hélio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Americana. Esse é um canal oficial da nossa igreja, onde nós compartilhamos estudos bíblicos às quintas e aos domingos pela manhã. Nós também temos um canal oficial no YouTube, onde você pode acompanhar todas as nossas transmissões, inclusive a transmissão do culto de hoje, online, direto lá da nossa igreja, uma mensagem especial para você, um tempo de louvor, às 6 horas da tarde. Com base nisso, eu quero convidar você então a orarmos, a você que está nos vendo ao vivo e a você que nos verá mais tarde no YouTube. Seja bem-vindo. Vamos buscar a Deus em oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Ó Deus, Senhor, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e pedirmos, seja conosco. Seja com a minha vida, com a vida dos Teus filhos que estão agora, ó Pai, online, os nossos irmãos e irmãs, ó Pai, que passam esse tempo conosco. Não de forma presencial, mas real, porque onde estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente. E eu sei que, ó Pai, Senhor, mesmo que estamos reunidos à distância, cada um em nossos lares, o Senhor recebe de nós, ó Pai, toda adoração, todo louvor, e nós bendizemos ao Seu nome. E o Senhor certamente há de nos abençoar. Louvado seja Deus, que Deus esteja com você. Quero dar um bom dia aos nossos irmãos que estão deixando comentários aqui. Seja bem-vinda minha mãe Regina, a Simone, Marcelo Correia, a Neuzeli, o David, a Carmen, o Ailton lá de Limeira, a mãe Maria Francisca, a Raquel, a mãe Maria de Oliveira, o Ronald, a Suzane, o Rodrigo, a irmã Cida, a Elisete, o Saulo, o David, todos vocês que deixaram algum comentário, ao Beto que está chegando agora, o Ademir, a irmã Cida, a todos vocês que estão chegando agora, a todos vocês que estão online em salas de vídeo sendo compartilhadas,
a minha alegria por poder ter você conosco. Vamos lá? Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E eu quero convidar você então a nós fazermos essa leitura hoje de Apocalipse, capítulo de número 5. É lá que nós estamos, você que está com a sua Bíblia aí. Paz do Senhor a Cristina também, ao Wagner, a Camille, a família toda chegando agora também. Vamos lá, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Nós já estudamos as cartas escritas às 7 igrejas, e agora nós também estudamos na última quinta-feira sobre a visão de Cristo no trono, de Deus no trono, para nos trazer segurança para seguir daqui para frente. E agora nós vamos falar um pouquinho no capítulo 5 do livro do Cordeiro. Quero recordar a você algo importante. Nós estamos tentando tirar toda a dificuldade que algumas pessoas têm em ler o livro de Apocalipse. Para isso, o que é que nós estudamos? Estudamos o que Jesus ensinou às 7 igrejas, as suas promessas, os seus dizeres e aquilo que ele queria para a vida das igrejas, com o seguinte entendimento de que aquilo era o que vai nortear as nossas vidas, indiferente do que vai acontecer daqui para frente. Nós entendemos que aquilo é a maneira com que Deus quer que a igreja se comporte. Por isso, os textos sempre terminavam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, se nós vamos então aprender a viver daquela maneira, todo o conteúdo daqui para frente desse livro não é para nós algo para nos botar medo. Ao contrário, é algo para nos trazer segurança, porque o livro do Apocalipse é o livro do acontecimento das coisas do fim. Mas se nós estamos vivendo da maneira com que Deus quer que vivamos, tudo que vai acontecer daqui para frente é informação necessária, porém nós estaremos salvos no Senhor. E quando o Senhor vier e tocar a trombeta e vier buscar a sua igreja, nós estaremos com ele eternamente. Ou ele pode tocar a trombeta para alguns de nós de forma individual anteriormente, não para o arrebatamento, mas pelo menos ao encontro do Senhor, caso algo aconteça antes desse momento triunfal. Pois bem, semana passada nós saímos da carta às 7 igrejas e começamos a aprender sobre a ideia de segurança. Então, assim, o que é que Deus faz antes de narrar o restante do acontecimento? Ele fala no capítulo número 4 que ele está no trono, ou seja, tudo provém do trono, no trono o Senhor estará, e lá no trono ele manterá a sua igreja no conforto da sua segurança. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos estruturar a nossa vida no Senhor, porque tudo emana do trono de Deus. E isso nos traz aquela segurança que nós precisamos em relação ao restante da história. Bom, se tem a ver com o restante da história, a minha ideia hoje é, no capítulo 5, mostrar para onde essa história está caminhando. O que é que vai acontecer daqui para frente, como as coisas serão narradas pelo Senhor. O que é que nós vamos estudar e qual é o objetivo? O objetivo principal é dizer que toda a história está no controle das mãos de Deus. Nada do que acontece hoje é uma surpresa para o Senhor. Nada do que está acontecendo nesse momento pega Deus de surpresa sem que ele soubesse o que fazer. Com base nisso, então, nós vamos entender que toda a história começa em Deus, lá no Gênesis, está sob o comando de Deus durante toda a história e terminará segundo a vontade de Deus. Então vamos ler Apocalipse capítulo 5 para nós entendermos bem isso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora,
Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes que nós estudamos semana passada, e entre os anciões, que também nós estudamos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós tratamos disso também na semana passada, no meio de semana, para ser mais preciso. Enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, ó, eles se prostram com as nossas orações, as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem da tribo, língua, povo e nação, todos. E para o nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número eram milhões e milhões, e milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostravam e adoravam. Bom, o que é que esse texto vai nos trazer e o que há na história de importante para nós sabermos como ela caminha daqui para frente? Ó, não são os poderosos deste mundo que determinam o rumo da história. Não são os historiadores que determinam os rumos da história ou que decifram os mistérios dela. Não são os filósofos que vão dar entendimento do que acontece daqui para frente na história. Toda a história ela está compilada no livro sagrado, escrito e deixado à igreja do nosso Deus e do nosso Redentor Jesus Cristo. Veja, o que eu quero dizer para você agora é porque há uma série de teoria da conspiração que conjuga contra tudo e contra todos. Hoje nós vivemos, principalmente por causa da internet, uma guerra de narrativas da história. Veja, tem gente que conta, tem gente que conta, por exemplo, e que fala que a Segunda Guerra Mundial, daquele problema de Hitler na Alemanha, na verdade foi o governo americano que pintou Hitler como alguém muito ruim, tentando atrapalhar o crescimento da Europa e poder crescer os Estados Unidos. Se você for olhar outra narrativa, você vai ver o que Hitler fez, de fato, matando milhões de judeus e toda a maldade que ele praticou sobre a terra. Mas assim como ele, como essa história, você vai ver nos dias atuais muitas guerras de narrativa. Por exemplo, no Brasil nós vemos a narrativa sobre a ditadura militar. Foi boa? Foi ruim? Como é que era? Como é que não é? E todo mundo fica trazendo a sua ideia. Essa ideia, por exemplo, pode ser da narrativa do governo de Portugal sobre o Brasil, né? A história de que nós somos roubados, e há uma história de que, na verdade, foi um grande golpe que Dom Pedro deu e contou toda essa história que Portugal nos prejudicava. Então, o que eu quero dizer para você é que existem narrativas de história. Eu não estou defendendo nenhuma delas, eu estou apenas dizendo que existem. Hoje a gente vê muita teoria da conspiração sobre
a Terra é plana, a Terra é redonda, os aviões que derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Alguns dizem hoje que foram hologramas e que, na verdade, os Estados Unidos destruíram os próprios prédios para poder invadir o Oriente Médio. Olha, tem narrativa de tudo quanto é jeito. Há muita dificuldade. Há muita dificuldade Perdão, deu um delayzinho aqui no software. Bom, vamos lá. Há muita dificuldade hoje sendo colocada sobre a existência de seres fora do planeta e de que alguns vão dizendo que a Bíblia já falava sobre isso. O que eu quero dizer a você é que desde o começo da história até o final dela, para nós que aceitamos a Cristo como Salvador, a história está fechada. A história está fechada. Ele começou e ele vai concluir. Tudo começa nele, todas as coisas são por ele e todas as coisas são para ele. Toda a história bíblica ela é compilada no Senhor. E o que nós queremos é viver para Deus, é andar com Deus, é desfrutar da presença de Deus. O que isso significa? Significa que, embora hajam muitas versões daqui para frente do fim do mundo, de como as coisas vão acontecer, você e eu precisamos estar agarrados no que a Bíblia diz, porque essa é a história que nós acreditamos. Não é outra, não é a história que a mídia dá, que o governo dá, que os filósofos dão, que os arqueólogos explicam, que as pessoas determinam. Não, e eu não estou aqui desfazendo da ciência, mas eu estou exercitando algo que a Bíblia pede para que todo aquele que crê em Cristo o faça. É que nós tenhamos fé de que este livro é a verdade para as nossas vidas e que fora dele, ou pelo menos que contraria esse livro, não há verdades, principalmente absolutas. São apenas narrativas. Porém, a Bíblia ela é verdadeira. E nós assim aceitamos a crer. Então, para nós que cremos na Bíblia, não cabe mais nada. Por exemplo, olha a visão dos filósofos sobre a história. É que a história não se move para uma meta. Não há esperança, não há redenção. O que é, o que foi, e o que foi, será. Não há uma consumação. A história, para os gregos, para os filósofos, a história está sempre aberta. Nunca vai ser terminada. Para o existencialismo ateu, a história é uma sucessão de fatos sem significados. Não há um plano, não há esperança. Existe uma novela, uma peça de teatro escrita por um camarada chamado Albert Camus, que é chamada A Praga, que diz o seguinte: a cidade de Orã foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia, mas no final do livro o médico disse: é uma questão de tempo, os ratos voltarão. As coisas vão mudar. Então, o que é que os ateus dizem? Olha, as coisas estão sempre mudando. Não existe um fim, só apenas um ato de mudança. Há só um lapso de transformação de momentos. E muita gente vai crendo assim. E por isso as grandes dúvidas existentes hoje são: qual é o sentido da história? Como a história vai terminar? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Por exemplo, no livro chamado Utopia, de Thomas More, ele diz que antevê um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso pelas suas próprias mãos. Então, quando você olha, por exemplo, algumas pessoas dizendo assim: não, nós precisamos reconstruir isso aqui para deixar isso para mais alguém, eles se esquecem de que, por mais que seja necessário esse aspecto da mudança do que nós fazemos na Terra,
ou pela terra nesse caso, a terra vai ter um fim em si mesmo, ela vai ser terminada, a história vai terminar. A história tem um fim. E é isso que o livro de Apocalipse ensina. Essa história um dia cessará. Né? Muitas pessoas já passaram por aqui, a humanidade ela prosperou ao longo de milhares de anos, porém haverá um dia que o fim chegará. Então não há outra narrativa para isso, apenas essa verdade de fato, de que o fim virá, e essa é a ideia do livro de Apocalipse. Lembre de tudo isso, nós precisamos estar vivendo como nós aprendemos na carta para as 7 igrejas, nós precisamos nos lembrar que estamos seguros porque quem está no controle é o Deus que nós decidimos crer, mas nós precisamos aceitar o fato de que haverá um final para tudo isso. Nós não sabemos ainda quando é ou como vai acontecer de forma precisa, assim, a não ser aquilo que o Apocalipse vai narrar para nós, mas eu digo assim, a que horas, a que dia, se é de noite, se é de tarde, se é de manhã, isso nós não temos, até porque o globo é dividido em uma esfera muito grande e o horário para nós é diferente do horário para o Japão, né? Eu, quando me converti, eu escutava muita gente falar que o arrebatamento aconteceria meia-noite. Então você precisava estar atento à noite, mas aí se você pensa que aqui meia-noite no Japão é meio-dia, os japoneses vão ficar fora desse negócio, né? Então é uma visão muito ocidental da hora, do relógio e do tempo. Bom, essa não é a nossa conversa hoje ainda. A nossa conversa é entender para onde caminha a história. E a história caminha para o fim. Haverá um fim. Bom, se há um fim, e nós aprendemos semana passada que Deus está no trono, o versículo 1 vai dizer o seguinte, ó: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Qual é para nós a ideia do que esse texto vai começar a narrar? É que, embora pareça que para quem não crê a história perde o sentido quando se descobre que ela tem um fim, para nós crentes, nós entendemos que a vida tem todo sentido. Terminar toda essa história para nós faz todo sentido, porque nós sabemos como ela começou, por que ela começou e aonde ela vai parar. Então você não caminha para o ocaso. O que vai acontecer? Não sei. Para um fim trágico. Não. As forças do mal não vão prevalecer. Deus está no trono, ele reina e ele faz as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus não pergunta nada para ninguém como ele deve fazer. Ele vai fazer. Veja, quando ele diz que na sua mão está sentado um livro em forma de rolo, esse livro é o livro da história, está nas mãos dele. Agora veja isso é importante para você ouvir. A sua história, ela está nas mãos de Deus. Ele tem o controle da sua história nas mãos dele. Assim como esse livro está num rolo fechado, selado, você não é digno de abrir e saber como a sua história vai caminhar. Mas o Cristo a quem você entregou a sua mão, nós vamos ver que depois que João chora porque ninguém é capaz de desvendar o que está nesse rolo, a Bíblia diz que o Cordeiro que morreu na cruz e deu o seu sangue por nós, ele enxerga a nossa história em suas mãos. Ele foi digno. E nós estamos nas mãos desse Cordeiro, a nossa história está nas mãos desse Cordeiro, a nossa história foi mudada por causa do sangue do Cordeiro. Nas mãos do Cordeiro de Deus está a capacidade de abrir os 7 selos. O entendimento de toda a história. E isso é importante para nós. A nossa história está nas mãos do Senhor. Deus tem na sua mão direita um livro. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus escreveu o livro da história, e isso é importante, né? Antes dela acontecer. E é isso que nós precisamos nos apoiar. Nessa história maravilhosa que Deus está nos dando e fazendo por nós, realizando por nós.
essa história faz todo sentido para mim. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã e lembrar você é: Deus está no controle da sua vida, a sua história, o Senhor escreveu. Importante lembrar aqui que o texto diz que essa história, quando ela foi escrita, ela nos dá o sentido, e o versículo 1 nos dá o sentido de que a história está determinada. Nada foi omitido. A sua vida não caminha ao léu. Segura essa aí, meu irmão. O seu futuro está nas mãos de Deus. Deus tem o controle da sua história e da sua vida. Está nas mãos dele, traçado por ele. Ele não vai lhe revelar como será. Você caminha da maneira com que precisava caminhar, à base das suas escolhas. Você não é um robô na mão de Deus, mas Deus conhece o final da história e por isso ele sabe o que será de nós, né? Como ele cuida de nós. Pois bem, o livro está selado com 7 selos, é o que nós lemos aqui. O que é esse 7, o número de 7 na Bíblia? Aprenda isso, ó, toma nota, é importante. Se você olhar desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, o 7 sempre foi o número chamado o número da perfeição, né? Ou da totalidade, ou do resplendor da glória de Deus, no sentido de plenitude. O número 7 é o número que completa, né? Sempre a Bíblia traz esse número, e esse número, na verdade, não é porque você fica uma pessoa cheia de numerologia, mas é o número que Deus escolheu para tratar como o número da plenitude da sua presença. Então, quando ele usa o 7 aqui, é que ele está dizendo que está totalmente selado, lacrado. É isso, o rolo está escrito e a história vai caminhar dessa forma. Quando você chega no versículo 3, que é a hora que depois que os anjos dizem quem vai ser digno de abrir esse selo, você vai ver que João olha e diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E aí o que é que foi? João chorou muito. Por quê? Veja, nem Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém pode abrir esse selo. Não há no céu quem pudesse abrir esse selo. Não havia no céu quem pudesse abrir esse selo, nem na terra. Nenhum homem mais poderoso dessa terra, influente, pode decifrar o sentido da história. O cientista mais inteligente que esse mundo já conheceu não vai poder decifrar o sentido da história. Não há na terra quem o faça. Quem o faça, então, nem debaixo da terra. E isso é importante, porque nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados, ninguém pode revelar o sentido da história. E aqui eu quero abrir uma aspa para usar esse texto para fazer uma apologia, uma defesa da fé, contrariando até mesmo cristãos que tentam buscar em pessoas ou em espíritos a revelação sobre toda a questão da sua história. Não adianta ir na cartomante, na benzedeira, aonde quer que você ache que há alguém que possa explicar o sentido da história da sua vida, porque não há quem o possa fazê-lo. Não adianta fazer mandinga. Mandinga é uma palavra antiga. Mas não adianta fazer mandinga. Não há debaixo da terra nenhum demônio que possa revelar o sentido da história. Então, quando essas pessoas pegam a mão para ler a mão de alguém ou fazem algum trabalho para entender a história de alguém, pasmem, escute essa, você que um dia já fez ou pensa em fazê-lo. Não há quem possa revelar o sentido da história, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há quem o possa fazê-lo, desvendar esses 7 selos. E veja, Cristo o faz por nós. Mas nós vamos ver isso daqui para frente.
Ó, não há ideologia, não há partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e a esperança do coração humano. É verdade que nós nos frustramos com a política, né? Mas é porque, de alguma maneira, nós depositamos a esperança de que alguém possa fazer algo por nós. Mas veja, o melhor ser humano dessa terra não vai poder realizar os sonhos e a esperança que e existe dentro do coração humano. Sozinha, a humildade não vai a lugar nenhum. Sozinha, a humanidade não chega em lugar nenhum. Sozinha, a humanidade, o destino da humanidade é um caos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de Deus. Tudo isso revela que sem Deus nós não somos nada. Tudo isso revela a impotência humana de desvendar o seu futuro. O ser humano não consegue revelar o seu próprio futuro, para onde ele vai, aonde ele quer chegar. E aí João fica em crise. Porque ele fala, mas quem então fará? Como isso vai acontecer? Não há no mundo quem possa resolver essa questão de viver em pé de guerra, nessas guerras que nos ameaçam, essas crises familiares. Não há ninguém que possa impedir que isso aconteça. E João entra em desespero. Porque isso, de alguma maneira, parecia frustrar a promessa do capítulo anterior que nós lemos, que Deus estava no trono e que toda a segurança estava nele. Aí quando João vê que não há aparentemente ninguém digno de abrir esse livro, ele entra em crise e diz, quem é então que vai poder fazer isso por nós? O que é que vai ser da humanidade? O que vão ser dos nossos jovens? O que vai ser deste mundo? E aí, versículo 5. O texto diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Por que é que Cristo venceu? Ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro e escrever e colocar em nossas vidas aquilo que é necessário para que a nossa história seja completada no Senhor. Sabe o que é que Jesus está dizendo nesse texto para nós? Está dizendo que agora o controle da história está baseado no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, e todo aquele que se rende a Cristo tem a sua história por Deus escrita de uma outra maneira, revelada de uma outra maneira. Ele é quem salva, quem cura, quem liberta, quem vai redimir o povo. A história em Jesus faz sentido, é isso que ele está dizendo, em sentido, tudo isso que está em conflito dentro de você, em Cristo, tudo isso que está em conflito dentro de você, faz todo sentido. O resgate de almas perdidas, o resgate das pessoas que estão fora da presença de Deus. Em Cristo isso faz sentido. Não faz sentido para ninguém um homem bandido na cruz do Calvário, pendurado, prestes a ser morto, encontrar nos olhos de Jesus graça, mas para nós faz todo sentido. Porque nós sabemos que ele redimiu a cada um de nós com a sua vida, com o cálice da sua vida derramado na cruz do Calvário, para que ele pudesse abrir o livro, para que ele pudesse quebrar os selos, para que ele pudesse fazer por nós o que ele fez. Ah, irmãos, isso é o livro de Apocalipse que precisa ser estudado. É por isso que ele tem essa importância para nós. Nós não podemos fazer do livro de Apocalipse um livro de buscas de pequenas coisas, quando na verdade ele tem grandes revelações. Deus está no controle da nossa vida. Ele
é o consolo para nós. Nós não precisamos temer o nosso futuro. Nós não precisamos ter medo daquilo que virá pela frente. Nós não precisamos ter medo de como será o nosso amanhã, como será a nossa velhice. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós não precisamos ter medo de nada. A voz ecoa no céu. Ó, a voz que ecoou para João, precisa ecoar para nós. Não chores. O Senhor, Ele põe um basta na nossa angústia. Ele é a nossa solução. Não chores. Ele é digno de abrir a história e de dirigir a história e de dar sentido à história. Não tenha medo. Quem tem medo são as pessoas que não creem. Nós cremos, irmãos. Nós podemos descansar, porque o nosso amanhã está escrito por Deus. E Deus sabe o que é o melhor para nós. Não temas, não se amedronte. Eu separei um trecho do livro, esse livrinho aqui, ó. É um livro de John Piper, Coronavírus e Cristo. Eu acho que esse livro é essencial para se ler. E eu gostaria de compartilhar com você um trecho dele, que fala um pouco sobre a dificuldade que estamos vivendo. E ele diz o seguinte, lá na página 39, diz assim, ó: não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. Portanto, baseado que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios capítulo 1, versículo 11, e de que aprove o Senhor, Ele fez os céus e da terra, o mar e em todos os abismos, que está lá em Salmo 135, versículo 6, nós entendemos que a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Ele tem domínio absoluto sobre o mundo. Ele governa o mundo. Logo, o coronavírus, de alguma maneira, ele foi permitido pelo Senhor. E esta não é uma época de visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce. Os temperos estão misturados, né? E Deus ordenou essa época. Deus governa sobre ela. E Ele trará o fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Veja, vida e morte estão em suas mãos. Jó não pecou com os lábios, em capítulo 1, versículo 22, quando ele diz: nu do ventre da minha mãe eu vou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor tomou os 10 filhos de Jó. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça de Deus. Cada batida do coração é imerecida. Nós não merecemos, mas a graça de Deus é um presente para nós. A vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Vida e morte estão nas mãos do Senhor. Portanto, ao refletirmos sobre o nosso futuro com o coronavírus, ou em qualquer outra situação de risco de vida, Tiago nos diz como nós devemos pensar e falar. Veja, mediante a tudo isso que o futuro caminha, como diz o livro de Apocalipse, Tiago nos diz como nós devemos pensar e falar. Em vez disso, Tiago capítulo 4, versículo 15, deveríamos dizer:
Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se Ele quiser, viveremos. Caso contrário, irmão, não. Quiçá, John Piper escreve que talvez ele não viveria nem para ver esse livro publicado. Ele tinha pelo menos um parente infectado com coronavírus. Ele tem 74 anos e os pulmões estão comprometidos com coágulo de sangue e bronquite sazonal. Mas esses fatores, ele diz, em última instância, não vão decidir a sua vida. Deus é que decide. E essas são boas notícias. Morre gente velha, gente nova, gente adulto, gente novo, gente enfermo, grupo de risco. No final da história, irmãos, é Deus quem decide. E nós precisamos nos confortar com essa verdade, de que a nossa vida, que a nossa história, que o nosso futuro, ele não está nas mãos de ninguém, senão nas mãos do próprio Deus. Ele é digno de quebrar o selo, abrir o livro e fazer a nossa história caminhar na sua presença. Bom, vamos lá. Eu repito, esse livro é ótimo. John Piper escreveu, e aqui eu vou fazer uma propaganda, né? John Piper escreveu esse livro e ele fez isso e distribuiu ao mundo todo de forma gratuita em formato PDF. A editora Fiel, ela publicou em português, fez a tradução e ela fez uma distribuição a muitas pessoas, e eu tive o privilégio de ter acesso a esse material impresso também. Eu tenho ele em PDF, eu posso te mandar, você me pede depois e eu compartilho com você. Eu posso fazê-lo com permissão da editora, tá? Não é cópia pirata. Eu não estou vendendo cópia pirata e nem fazendo pirataria, irmãos. Ele escreveu esse livro a fim de abençoar as pessoas nesse tempo. Mas assim, o comprometimento que você precisa ter comigo de recebê-lo em PDF é de lê-lo. E se você ler, você vai ter que comentar comigo o que é que você leu. Então assim, se você não vai ler, não esquente cabeça. Eu futuramente vou presentear alguém aí nos nossos canais da rede social. Tô virando a câmera aqui, porque eu tenho 3, tá? E aí eu vou compartilhar com você, sortear isso para os irmãos da nossa igreja. Se você não é membro da nossa igreja, é uma chance ótima para você se tornar, porque daí você ganha um livro desse e vira membro da IPR de Americana, tá bom? Tá vendo? Maneira nova de fazer apelo pastoral. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e dizer um negócio para você. Tá vendo aqui no cantinho da tela aqui, ó? Esse é a maneira que você pode contribuir também e ofertar na nossa igreja. Você baixa o aplicativo do seu banco aí, você mostra essa fotinha e ele vai te permitir compartilhar financeiramente com essa obra. Se você crê naquilo que nós estamos fazendo, se você entende que o que nós estamos fazendo é relevante para a sociedade, você se torne aí um contribuinte, um dizimista, um ofertante dessa obra, tá bom? Esse dinheiro não é de quem está te dando aula, é da instituição que nós defendemos aí e vestimos a camisa, tá bom? Vamos lá, o assunto está decorrendo e nós precisamos entender então que a solução da história, versículos 5 a 7, está nas mãos de Jesus. O livro está na mão dele, ou seja, ele tem o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, Redentor e Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro, que foi o que nós comentamos agora. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu a morte. Ele é o maior vencedor dessa história. Ou seja, ele é apresentado como o Messias vencedor, que antes foi o Messias sofredor. E só ele é o leão, sendo antes o cordeiro. Já viu o cordeiro virar leão? Não tem, né? O leão é sempre leão, mas nesse caso o cordeiro virou leão. Ele é o leão da tribo de ele é o leão da tribo de Judá,
o raiz de Davi, e ele é o nosso Messias, o nosso grande Salvador. Ó, a marca que ele possui, lá no versículo 6, ele tem algumas marcas que lhe permitem abrir esse livro. Ó. A sua marca é como ele tinha sido morto, ou seja, a vitória foi conquistada na cruz. A sua posição é que ele está de pé. Ele tem ação e poder. E o seu lugar é no meio do trono. É lugar de autoridade. Ele é onisciente, veja, o texto diz que é cheio de olhos, isso quer dizer que ele é onisciente, ele vê tudo e conhece todas as coisas. E os 7 chifres têm a ideia de que ele é onipotente, todo o poder está em suas mãos. Então ele é digno de desvendar o sentido da vida. O único que dá sentido à vida é Jesus, e por isso as pessoas sem Jesus vivem perdidas. As pessoas não são perdidas porque elas têm traumas de infância. As pessoas não estão perdidas porque elas vivem sozinhas ou parecem estar solitárias. As pessoas não estão perdidas porque elas não sabem que curso fazer numa faculdade ou que profissão seguir à frente. As pessoas elas não estão perdidas porque elas não têm vínculos familiares ou porque foram abandonadas. As pessoas não estão perdidas porque o governo não as favoreceu, ou porque elas estão desempregadas, ou porque elas não sabem o que fazer. As pessoas estão perdidas porque estão sem Jesus. Jesus dá sentido à vida. Jesus nos faz compreender quem somos, o que somos, para onde vamos, o sentido do que fazemos, a alegria de fazer o que fazemos. O que deixa as pessoas perdidas não é saber o que fazer com a sua vida quando o time de futebol perde ou quando alguma coisa ruim acontece. As pessoas estão perdidas porque elas não têm Cristo. Porque as pessoas que têm Cristo, elas encontraram sentido à vida. Pessoas que não encontram a Cristo buscam em outras coisas sentido à vida. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela já faz um tempo, ela tem mais de 80 anos de idade. E ela diz que ela precisa arrumar um companheiro. Porque, poxa vida, 80 anos de idade, o que ela precisa agora é de um casamento. Eu disse a ela, não é esse tipo de companhia que a senhora está procurando. Esse vazio que a senhora está sentindo, novamente, porque não é a primeira vez que ela me procura, esse vazio que a senhora está sentindo tem a ver com a falta de sentido à existência da sua vida. E só Cristo pode fazer isso por você. Eu atendi uma pessoa que me disse certa feita que se ela viesse para Jesus, ela ia resolver os problemas sentimentais dela. Eu falei, claro que vai. Ela disse, então eu vou arrumar uma namorada? Ele disse, né, vou arrumar uma namorada? Eu disse, não. O sentimento que precisa ser organizado dentro de você não tem a ver com parceiro. Tem a ver com Jesus. Falta ele. Veja, há pessoas que são órfãos, mas que quando encontram Jesus, encontram sentido à sua vida. Tem gente que abandona, por exemplo, a prática sexual depravada e muda de vida quando encontra Jesus, passam a ser até, se tornam pessoas até que decidem não ter mais relações com ninguém, porque elas se sentem plenamente satisfeitas em Jesus. Eu acho que é isso que está faltando para algumas pessoas. O sentido à vida, que quem pode dar, segundo esse livro, é só Jesus. Então, Cristo, ele venceu e dá sentido à vida. Versículo 8. Quais implicações? O que é que acontece ao Jesus ter esse livro na sua mão? Ó, se ele está com o livro na mão, versículo 8 diz assim, ó, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes se prostraram diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa de taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, se ele tem o livro na mão, uma coisa você precisa decidir fazer. Você precisa orar confiadamente no destino das pessoas.
As orações agora fazem sentido. Orar só faz sentido quando você sabe quem está no controle dessas orações. Você está orando para quem está com o destino da história nas mãos. Não desista de orar por aqueles que precisam do Senhor. Não desista de orar por você. Não pare de orar. Ore confiantemente. Você não está orando para qualquer um. Faz sentido orar agora. Você ora para quem está com o controle da história na mão. Ou seja, quem é que pode mudar esse fato ou corrigir esse fato é só Jesus. É por isso que vale a pena orar pelas pessoas. Para que as pessoas se encontrem com Jesus. Nós temos um grupo de oração que tem funcionado às sextas-feiras. Tem sido uma bênção. Nós abrimos para toda a igreja poder participar. E todas as sextas-feiras nós nos reunimos com o nosso grupo lá de 7, 8 pessoas. Invariavelmente, um não pode numa sexta, o outro não pode na outra. Mas tudo bem, porque nós sabemos da rotina de vida das pessoas. Mas veja, nós compartilhamos a nossa história, compartilhamos os nossos pedidos e principalmente nós oramos pelas pessoas necessitadas. Por quê? Porque nós acreditamos em quem está no controle da história. Nós acreditamos que Jesus está com o livro nas mãos. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem assim, nos ajudado muito às sextas-feiras estar com esse grupo de oração. Ele não é presencial, tá? Por causa da pandemia. Ele é virtual. Nós oramos através de um grupo de WhatsApp. Cara, mas tem sido assim ótimo. Né? Nós temos ouvido o testemunho do que Deus está fazendo, de como Deus tem cuidado das pessoas, como as pessoas têm sido gratas, mesmo nesse tempo difícil. Agradeço a você que está aí no grupo e que está nos assistindo nessa manhã. Você tem sido assim, bênção na minha vida, todas as sextas-feiras às 7h30 da noite no nosso grupo de oração. A você que ainda tem esse desejo de participar, nós podemos abrir outros grupos posteriormente, tá bom? Se você ora fervorosamente porque sabe que ele está no controle nas mãos, veja, cantavam um cântico novo no versículo 9, dizendo: dignos é de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Se você lê isso, outra coisa que você precisa saber, que vai mudar a nossa história quando nós conhecemos o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, é que você deve evangelizar de forma fervorosa. A Bíblia diz que esse cordeiro comprou para si pessoas de toda tribo, língua e nação. Todos, através do seu sangue. Então evangelize. Talvez alguns estejam me perguntando aqui, ou talvez você faça essa pergunta. Mas a história não está fechada? Irmãos, a história está fechada na mão daquele que conhece o primeiro dia e o dia final. Nós não sabemos como ela está sendo escrita, mas há uma informação importante de que ela foi escrita com gente que ele comprou, que você não sabe quem é. Então evangelize, 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 leve a palavra, fale de Deus para essas pessoas. Quem está no controle da história é Jesus. Ele pode mudar aquilo que ele controla. Então faça. Faça. Isso faz todo sentido para mim. Orar para que as pessoas sejam salvas e evangelizar essas pessoas. Outra coisa importante, a partir do versículo de número 10, ele diz o seguinte: e para o nosso Deus os constituísse reinos, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando o texto traz isso, eu tiro uma lição importante, que é que isso nos leva a tomar uma posição de alta posição espiritual. Para que ele fez isso? Para constituir reinos, sacerdotes que reinarão sobre a terra. Nós não temos posição de rei aqui, né? Você não tem uma coroa na cabeça. Mas você já reina sobre essa terra. Porque você pertence a um novo reino que está sendo constituído. Você pertence ao reinado daquele que te chamou e te chamou para herdar junto com ele tudo aquilo que o Pai lhe deu.
Escutei Hernandes Dias Lopes certa feita numa entrevista que nós tivemos lá na Z3 Livraria, na época chamava SOCEP. Olha como eu sou já das antigas. E o reverendo Hernandes esteve aí e nós fomos lá num bate-papo sobre política, né? A conversa era política naquele dia, e ele estava falando sobre o envolvimento de cristãos e a política. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, isso já fazem mais de 15 anos. Ele disse que nós ocupamos na Terra a maior posição que um ser humano pode ocupar. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Portanto, um cristão ocupar qualquer posição política nessa terra é, na verdade, descer de patamar. Você precisa estar disposto a descer, porque você já ocupa a maior posição que um ser humano pode ocupar de um cargo na terra. Você é embaixador do reino dos céus. Ó, irmãos, olha o lugar onde nós estamos. Lugar de posição altíssima, elevada. Você é embaixador de Deus, embaixador do reino dos céus. E isso precisa trazer para você essa maneira nova de viver e de se comportar, porque as pessoas estão olhando para nós como embaixadores. E aí, se você entende isso, você tem que se dedicar muito mais a fazer aquilo que o versículo 11 e 12 traz. Você precisa entregar a ele tudo que está em suas mãos, porque a ele seja o poder. Você precisa entregar a ele todos os seus bens e negócios precisam estar dedicados a ele, todo o seu patrimônio, porque a ele seja a riqueza e os nossos bens. Você precisa entender que toda a sua inteligência e cultura, diploma, habilidade profissional não é nada para você, mas precisa ser dedicado a ele. Você precisa se lembrar que a força da juventude ou no término de sua carreira não há aposentadoria para Deus, porque a ele seja toda a força. Então, enquanto você tem fôlego de vida, faça para Deus. A ele seja a honra, ou seja, tudo, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, devem ser dedicados a Deus. Algumas pessoas me perguntam assim, você sabe a rotina de vida que eu levo? Eu sou pastor, não em tempo integral. Eu sou funcionário público, em boa parte do meu tempo, 8 horas por dia. E eu também ainda trabalho fora, prestando serviço na área de topografia. E alguns me perguntam assim, mas a igreja não é um peso? Eu falo, não, cara. Na verdade é um alívio poder servir a Deus com toda a minha força. Isso exige que eu abra mão de uma série de coisas. Ontem, por exemplo, eu passei a parte da manhã dedicado à limpeza e ao cuidado do templo, e o período da tarde me dedicando a programar toda a transmissão hoje ao vivo lá do nosso templo, de uma mensagem para o seu coração. Toma muito tempo das pessoas que estão à minha volta e de todo mundo que está envolvido com isso. Mas veja, a Bíblia diz que ele me resgatou e que eu só estou vivo hoje por causa dele. A minha história ele passou a escrever e o futuro dela está nas tuas mãos. Eu preciso dedicar ainda parte da minha força, da força que tenho, das primícias que tenho, do melhor do meu tempo, do melhor da minha vida. Eu preciso dedicar àquele que fez por mim o que ninguém fez. Nenhum dos meus amigos, parentes, familiares fez por mim o que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida. Ninguém fez por você o que ele fez. Ele deu a vida dele para que você tivesse vida. Ele morreu para que você não morresse. Ele derramou o seu sangue sem pecado, sem culpa alguma, para que você não precisasse dar o seu.
embora o seu não tivesse valor algum. Ele deu o dele, que tem a mais alta valia e qualidade. Então, dê a ele toda a glória, porque ele merece ser exaltado. E dê a ele todo o louvor. O culto precisa ser prestado somente a Deus. Essa talvez tenha sido a aula com menos não, né? Com nenhuma pergunta para você. Mas esse é o momento onde nós vamos dar um up no estudo de Apocalipse. E eu precisava trazer isso para você numa forma de uma mensagem explícita sobre tudo isso. Veja, eu quero encerrar essa aula concluindo algo importante. A igreja na terra não tem o que temer, não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo. Vai ter muito juízo daqui para frente, tá? O sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que seguem jamais passarão desapercebidos por seu amor e cuidado. Vou tentar dar um spoiler aqui sobre o livro de Apocalipse. Dias difíceis virão, juízos cairão sobre a terra. Mas nós que nos rendemos ao Senhor e seguimos os teus passos, não passaremos desapercebidos pelo seu amor, ao ponto de que, embora estejamos no início dos sofrimentos das dores, seremos livres daquilo que as pessoas chamam da grande tribulação. A igreja será arrebatada e livre desse mal. Tá bom para você ficar livre? Tá bom para você ser salvo antes de tudo isso? Tá bom para você viver eternamente com o Senhor? Se está bom, eu quero lembrar a você o cântico de adoração que há aqui no final desse texto. Lá no versículo de número 12, que diz assim: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Jesus precisa ser adorado pelo que ele fez, irmão. Não é por aquilo que ele vai fazer. Ele já foi morto. Ele já nos comprou para Deus. Ele já nos constituiu reino e sacerdotes. Nós já fomos decretados que herdaremos essa terra. Esse é o cântico que precisa ser cantado. Tu és digno. Ai, pastor, mas será que Jesus não vai me livrar de nenhum mal mais? Ele te livrará porque ele é amoroso. Mas não pode ser por aquilo que ele ainda vai fazer que a sua adoração precisa estar associada. Tem muito a ver por aquilo que ele é, mas também muito por aquilo que ele já fez. Ele já fez, irmão. Ele já fez. Ele já fez por você o que precisava ser feito. E se daqui para frente nada mais daquilo que você espere chegar, já valeu a pena ter servido a esse Deus. Ele é bom. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. E a sua presença em nós é tudo que nós precisamos para viver. Eu quero convidar você a orar então, se você é desses que são gratos por aquilo que Deus já fez pela tua vida. Deus, ele tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você e ele vai continuar cuidando. Mas lembre-se, se ele fizer, ele é Deus? Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Tudo é dele. Somente dele, pertence a ele. Ninguém. E para ele nós daremos todas as coisas. A ele todo louvor. Você conhece esse cântico? Eu não vou cantar, você sabe. Mas diga, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Pai amado e Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida na sua presença e a vida de cada um dos teus filhos. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e fez por nós muito mais do que aquilo que nós merecíamos ter recebido. Não importa o que estamos passando, o que acontece à nossa volta, não importa essa crise que estamos vivendo, nós queremos declarar que, em vista a tudo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, não importa, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Se abrir, se fechar, se viver ou se morrer, se doente eu ficar ou se curado for, Pai, se desempregado estiver ou empregado estiver, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é Deus. Se tudo der certo, o Senhor é Deus. Mas se não der, o Senhor continua sendo meu Deus. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Nos coloca, Senhor, debaixo da tua presença gloriosa e nos favorece diante a Ti para sermos o que precisamos ser: crentes no Senhor, fiel ao teu propósito, caminhando em direção às promessas santas do Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, nessa manhã poderosa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez, você que desfruta desse tempo de aprendizado conosco. Nós estamos orando pela sociedade que vivemos, para Deus cuidar de todos nós. Mas lembre-se, nós estamos vivendo a história que Deus está escrevendo para nós. E a história nas tuas mãos vai ter um final feliz para mim e para você. Deus é Deus, indiferente das suas condições, indiferente de como você está. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E Ele escreve a história das nossas vidas nas mãos dEle. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Deus abençoe você. Uma manhã abençoada, um domingo abençoado, um tempo especial de Deus para a sua vida e para a sua história. Nós nos vemos mais tarde, às 6 horas, no canal oficial da nossa igreja, lá no YouTube, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Eu mando o link para vocês depois. Eu tenho que aprender a fazer esse negócio, de girar a mão. Tá tudo muito confuso aqui, ó. Olha aqui embaixo os canais oficiais da nossa igreja. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem recebe diz amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.